Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Estante da Vida, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Irmão X. E o capítulo 30, que se chama No Correio Afetivo, ele traz aqui um tema bastante interessante que se refere àquilo que nós gostaríamos de ser, aquilo que nós almejamos e aquilo que de fato nós somos, aquilo que de fato acontece ali no nosso dia a dia. Então ele fala: você, meu caro, assevera que se vê fatigado, cansado consigo mesmo. As imperfeições, as nossas velhas imperfeições. Você diz que acaba de ler um livro edificante e articula promessas de melhoria. Ouve uma palestra nobre e reafirma votos de elevação. Mas horas depois daquela expectativa brilhante, ele que se estira no erro ou na negação de tudo que assegurou a si próprio em matéria de burilamento moral. Em seguida, a exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa e com isso os sofrimentos íntimos e as aflições vazias. O tempo que poderia despender em atividades úteis se lhe foge das mãos inaproveitado. Então vejam que isso acontece tantas vezes conosco, né? Em que a gente ouve uma palestra, lê ali um livro, aparentemente naquele momento nós falamos, poxa, agora parece que eu compreendi. No entanto, minutos depois, ou horas depois, a gente acaba tomando atitudes contrárias àquilo que a gente se propôs ali há tão pouco tempo. E muitas vezes, quando tomamos essas atitudes contrárias, vem ali a culpa, como ele fala, até a culpa exagerada, as aflições vazias, e ele fala do tempo inaproveitado, porque a gente mergulha de tal maneira nessa culpa, nesse remorso, que isso impede que a gente tente ali, faça novas tentativas, ou tente compreender que esse processo do erro, da tentativa, ele faz parte da nossa vida, é um processo natural ali de crescimento. E ele continua dizendo: e você pergunta, o porquê de semelhante antagonismo? De um lado, é a santidade da intenção, mas do outro, a impossibilidade da execução. Então, por que esse conflito tão grande? Se temos as coisas em alguns momentos tão claras, se sabemos o que deve ser feito, se sabemos ali as atitudes a tomar, o que nos impede de executarmos, de termos essa disciplina, de fazermos aquilo que sabemos que seria o melhor para nós? Ele diz: entretanto, meu amigo, esse conflito nos pertence a todos. Todos nós, espíritos em evolução e acrisolamento no regaço maternal, desde milênios. Contra o pingo do esforço que sustentamos a favor do autoaperfeiçoamento, surpreendemos o caudaloso rio dos nossos impulsos instintivos que nos arrastam para a animalidade que somos egressos. Então ele diz que esse conflito entre aquilo que gostaríamos de fazer e o que fazemos, isso pertence a todos os espíritos ali em crescimento. Não é uma característica de um ou de outro. E que contra esse pingo de esforço, ele fala do rio caudaloso dos impulsos. O que ele quer dizer com isso? Nós temos ali as nossas intenções, o desejo de mudança, que é muito importante, é extremamente importante, mas nós temos que nos lembrar que hábitos que eles foram cultivados durante muitos anos, muitas décadas, muitas vidas até. E para que esses hábitos sejam mudados, é natural que haja ali um esforço para que gradativamente aquilo se torne uma mudança concreta na nossa vida. E dentro desse contexto, é natural que situações que exijam ali várias vezes aquela tentativa, às vezes a gente vai conseguir, às vezes não. Então, lembrarmos disso. Alguma coisa que foi alimentada durante muitas vidas nos convida ali também a repetirmos aqueles gestos, aquelas atitudes. Então, com o tempo, aquilo que parecia ser tão difícil, tão doloroso, vai se tornando mais leve, mais suave. Como um exemplo de alguém ali que é sedentário, que não faz absolutamente nenhum exercício, quando essa pessoa se conscientiza que ela precisa cuidar ali da saúde, melhorar ali os parâmetros de saúde, triglicérides, enfim,
várias outras questões que envolvem os benefícios de exercício físico. Ela tem essa consciência. Mas quando ela vai para a academia no primeiro dia se exercitar, ela vai sair dali provavelmente com muitas dores, porque passou muito tempo ali sem fazer nada. Então é muito natural que no primeiro dia ela tenha dores, no primeiro, segundo. Alguns pensam até em desanimar, outros até abandonam. Mas se essa pessoa persiste, essa dor ali gradativamente ela vai diminuindo. E aquilo que no primeiro momento era uma obrigação, passa a ser ali um prazer. A pessoa se sente bem, até porque ela melhora a própria condição física, ela produz ali uma série de neurotransmissores, endorfina, dopamina, que acabam trazendo bem-estar físico e mental também. Então na nossa vida também é assim. Aquilo que parece doloroso no primeiro momento, se tivermos ali a persistência, a disciplina, nós vamos perceber o bem que aquilo nos faz. Por isso é que ele fala que nós temos que ter essa paciência, Ele reforça isso dizendo, olha, a necessidade de paciência até mesmo conosco se nos patenteia no clima da vivência comum em qualquer parte. Paciência de repetir pequeninos gestos de tolerância e pequenas renunciações, hora por hora, dia por dia, manejando incessantemente o buril da disciplina sobre a pedra das nossas qualidades virtuais, de modo a nela esculpir a individualidade que aspiramos a ser. Então, assim como se fala muito da paciência com o outro, ele nos convida aqui à paciência com cada um de nós, conosco mesmos, no sentido de persistir, para que pouco a pouco essas pequenas atitudes elas se tornem ali uma força importante. E ele usa uma expressão bastante interessante de esculpir a individualidade que aspiramos, que desejamos ser. A gente lembra daquele exemplo de um escultor que quando ele vê ali um bloco de mármore, por exemplo, ele já imagina uma obra de arte. Então ele vai esculpindo, pacientemente, cuidadosamente. E às vezes aquilo se torna uma estátua de grande beleza, aos nossos olhos ali quase perfeita. Mas aquilo no primeiro momento era o quê? Um bloco de pedra, um bloco de mármore. Da mesma maneira, nós ainda somos esses blocos, mas Deus olha para cada um de nós e Ele sabe ali que há uma obra de arte a ser esculpida. Então são essas pequenas renúncias, são esses gestos repetidos, são os aprendizados da paciência, da persistência, da humildade, que vão ali pouco a pouco nos esculpindo. Por isso a gente reforça, tenhamos essa paciência, não queiramos fazer tudo ali em um dia só, num curto período de tempo. Assim como a árvore ali, que ela dá frutos, mas você não come o fruto imediatamente quando ele nasce. Há todo um tempo ali de maturação, no ponto em que ele chega ali para nos alimentarmos. A vida também, a natureza, ela não dá saltos, por isso essa importância de fazer um pouco a cada dia. Ele continua dizendo, creia que esse conflito ocorre para a maioria das criaturas em estágio evolutivo no planeta, estejam ou não vinculados ao corpo físico. Escalamos o monte da sublimação passo a passo, muitas vezes de coração agoniado e pés sangrentos. A nosso ver, não padecem guerra íntima unicamente aqueles que se anestesiam de maneira temporária em superioridade falsa, acreditando-se realizados em paraísos de ilusão, copiando a convicção de crianças que se admitem habitando castelos em suas construções de papel ou de areia. Ou seja, os únicos que não têm esse conflito entre aquilo que gostariam de fazer e aquilo que de fato fazem, ele fala, são aqueles que agem como crianças, que habitam ali castelos, tendo uma ilusão de que são criaturas muito boas, de que são criaturas que já estão completas, que já são muito maduras espiritualmente. Esses se iludem porque não sentem a necessidade do crescimento. Então, mostrando uma vez mais que esse conflito ele é natural. E ele fala até o exemplo de Paulo de Tarso, no capítulo 19,
no versículo 19 do capítulo 7 ali da Epístola aos Romanos, quando Paulo diz: eu não faço o bem que desejo, contudo o mal que não quero, esse faço, né? Mostrando ali também as lutas do apóstolo ali para se manter fiel, fazendo ali somente o bem e deixando gradativamente as atitudes que ele julga que não eram benéficas para ele. Ele cita aqui no livro ainda um discípulo que chega para o mestre e diz: mestre, o que será de mim? Eu entreguei-me fervorosamente ao serviço do Senhor por longos anos e depois de tanto tempo eu reconheço hoje que não melhorei. Continuo a ser um homem imperfeito e ignorante. O mestre então responde a ele: se chegastes, meu filho, a compreender que és imperfeito e ignorante, isso representa por si só um progresso admirável. Ou seja, se reconhecemos nessa caminhada que temos muito ainda que crescer, esse é um grande passo que denota o que? Essa humildade, esse desejo do crescimento, mas é muito importante que isso não signifique ali em remorso, em ficar preso ao passado, em se cobrir ali de martírio, se acreditando uma criatura inferior. Uma vez mais a gente lembra o que Frei Fabiano diz sobre a humildade, que ele te fala que não é nos sentirmos nem mais, nem menos do que ninguém. Veja, é não nos sentirmos nem melhores, nem piores do que ninguém. Humilde é aquele que ele é o que ele age com simplicidade, né? Então, essa autocondenação, essa autoflagelação pelo que já fizemos no passado, isso paralisa, né? Isso impede ali a nossa caminhada. Então pensemos sempre, o que eu posso fazer a partir de hoje? O que eu posso fazer a partir deste momento, na certeza de que Deus nos ampara, nos fortalece, né? Ele nos quer ali construindo a nossa própria vida, lembrando sempre ali do ajuda-te e o céu te ajudará. Outro momento que os Espíritos nos falam: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Ou seja, eles vão nos estimular, vão nos auxiliar, mas a atitude, a iniciativa tem que ser sempre nossa e sem ficar presos ali ao passado. Então, e nem ficarmos presos também ao medo do que vai acontecer no futuro, mas fazemos o melhor que pudermos no dia de hoje. E finalizando ele diz: reflitamos desse modo em nossas fraquezas sem autocondenação. Não adianta cobrir-nos de cinzas ao verificar as nossas faltas. Vale enfrentá-las e corrigi-las à custa da nossa própria retificação, do nosso próprio esforço. De que somos espíritos endividados perante as leis de Deus é uma realidade. Que precisamos servir ao próximo com esse esquecimento de nós mesmos para dissipar as trevas do egoísmo que ainda nos envolvem a alma é nossa obrigação. Observando assim com escapelo do raciocínio próprio as deficiências e desequilíbrios que ainda nos pesam no ser, estaremos naturalmente curando nossa multimilenária cegueira do espírito. E com isso, meu caro, já nos cabe render graças a Deus. Então olhemos para frente, olhemos para o alto, e que Deus em sua infinita bondade Ele abençoe os nossos propósitos e façamos ali, pacientemente, né, e persistentemente aquilo que nos cabe, sem desânimo, na certeza de que tudo chegará nas nossas mãos no momento correto, se fizermos ali a parte que nos cabe. Graças a Deus, graças a Jesus. Saudações a todos. Nós vamos buscar para nossa reflexão no livro Vida Plena, de Joana de Ângeles, trazido pela mediunidade do Divaldo Franco. Logo no início, ela nos traz uma reflexão que vale a pena nós analisarmos. Vida plena. Vive hoje como se fosse o último dia da sua organização fisiológica. Vive exuberante enquanto é ocasião para a sua existência. Vive confiante em Deus
mantendo a certeza da sua vitória sobre todas as vicissitudes. A vida é inextinguível. Ela ativa as moléculas mediante a energia que as movimenta à semelhança dos astros na amplidão cósmica. Vive seguro da sua perpetuidade e deixa-se arrastar pelas múltiplas e infinitas manifestações através das quais se faz sentida. Nesse universo de grandiosas expressões de beleza e magnitude, o hálito divino mantém a chama da vida. O verme que se arrasta na terra, às vezes imunda, a ave que plana no ar, os animais que povoam as águas e os solos, a vegetação de infinitas tonalidades, as galáxias que explodem voluteando nos espaços colossais, e o ser humano que se deslumbra nessa magia incomparável, constituem uma harmonia que escapa aos equipamentos humanos. Em consequência, a vida que pensa e palpita no ápice da escala animal e vem envolvendo desde o átomo primitivo até o arcanjo é responsável pela própria ascensão gloriosa. Atingida a faculdade de raciocinar, o ser desenvolve a energia pensante, os valores que lhe comprazem, avançando ou detendo-se no processo de integração universal. Retomando um pouco, está lá no Livro dos Espíritos, né? Do átomo ao arcanjo, a mesma matéria, né? Do átomo ao arcanjo. Então, por isso que ela coloca a vida plena que palpita no ápice da escala animal e vem evolvendo desde o primeiro átomo. Então, nessa escalada evolutiva, né? Desde o primeiro átomo primitivo até o arcanjo, que seriam os espíritos puros, né? É responsável pela própria ascensão gloriosa. É uma caminhada, né? Até o momento em que atingimos a faculdade de raciocinar, que é no reino da humanidade. O pensamento é propriedade, atributo do espírito, que são os seres pensantes, né? Então, atingida a faculdade de raciocinar, o ser desenvolve na energia pensante os valores que lhe comprazem, avançando ou detendo-se no processo de integração universal. Podemos estacionar, sim, isso é importante que prestemos atenção, né? Podemos estar numa idas e vindas, nos desvios, estando estacionados. Evidentemente que será por um tempo, né? Nesses complexos dias da cultura terrestre, os mecanismos para alcançar a plenitude são ásperos e afligentes, porque são eleitos a loucura, a agressividade, os vícios e a dor, com ou sem máscaras. Então, aqui ela nos traz que vivemos tempos difíceis, né? Nesses complexos dias em que a cultura terrestre descambou para a loucura, para a agressividade, para os vícios, para a dor com ou sem máscaras. Se detém a mente nos amanheceres luminosos, sombras internas impedem que as claridades formosas se fixem no sentimento. Para onde se volte, defrontará enigmas e desafios, desabando sem forças para prosseguir na marcha. Cabisbaixo, esquece-se do alto e mergulha no chavascal que o prende longamente. Parece que tudo foi experimentado inutilmente e não adianta permanecer insistindo. Vive, porém, com o coração pulsante de alegria projetado no amanhã.
para que sejas ditoso no porvir, vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás experimentando a vida plena. E ela completa dizendo: utilizamo-nos de 30 temas para que se alcance o bem viver. Vejam, o bem viver é muito diferente do viver bem, que é o que tanto gostaríamos, tanto corremos atrás. Viver bem, né? E na verdade é o bem viver. Então, utilizamo-nos de 30 temas para que se alcance o bem viver e os expomos à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso porque Jesus é vida em abundância. A cada dia, coração amigo, toma um dos nossos estudos e reflexiona, esculpindo na tua existência, e desse modo viverás em plenitude. Salvador, 20 de maio de 2021. Joana de Ângeles. E muitos se encontram desencantados, né? Ela mesma coloca que, mesmo cabisbaixo, é preciso que nos levantemos, né? Trazendo ali o coração pulsante de alegria projetada no amanhã. Se o hoje, se o nosso entorno não é o que esperávamos, né? Projetemos para o amanhã e conseguiremos sentir essa alegria que ela fala, né? Que ela nos deseja, nos impulsiona e nos aponta um caminho, né? A leitura que nos levará à reflexão dos ensinamentos de Jesus, porque ela trouxe nesses 30 temas os ensinamentos de Jesus, que é a vida. Jesus é vida em abundância, porque ele nos disse: vim para trazer-vos a vida, vida em abundância. E dentro, então, vamos pegar um dos últimos temas, no capítulo 26, desencanto. Por que te dizes frustrado ante os fatos que transcorrem de maneira inesperada, totalmente fora da tua programação e aturdindo-te? Tens o roteiro seguro, que é a mensagem irretocável do Evangelho de Jesus, para seguir sem a menor margem de equivocação, ao mesmo tempo que os benfeitores espirituais te inspiram e socorrem. Quaisquer previsões dos técnicos em população e futurologia, cujas informações não têm sido confirmadas por motivos diversos, produzem-te choque emocional. A sociedade da tecnologia e da computação tem comportamentos inesperados de acordo com as máquinas que rapidamente deixam de ser controladas e passam a conduzir as mentes para fins adrede estabelecidos, quer dizer, anteriormente estabelecidos. A fascinante inteligência artificial parece pretender substituir os seres humanos em muitos mistérios transcendentes quanto simples, condenando-os ao ócio dourado, à inutilidade, a novos vícios para a sobrevivência. O excesso de prazeres produz o tédio, e as façanhas antes aterradoras passam a constituir-lhe motivo e estímulo para viver. As máquinas fomentam o progresso intelectual, mas permanecem insensíveis aos efeitos emocionais e morais, destituídas de sentimentos. Os longos séculos de castração cultural foram substituídos pela liberação total e o ser humano passou a ser consumidor em processo de consumpção pessoal.
afirmou com segurança, C.G. Jung, que o ser humano é um animal eminentemente religioso, emocional, que necessita do outro para sentir-se completo. Esse sentimento religioso não é em torno de uma crença metafísica, um teísmo qualquer ou ausência dele. Trata-se de uma religiosidade acerca dos seus ideais de transformação, de crescimento, de conquista do ser transcendente. Ele raciocina que a vida, na sua magnitude, não pode finar-se com a morte, com a desintegração celular. Tudo à sua volta fala-lhe de complexidade, de infinitude, porque a ele e ao seu pensamento a fatalidade seria o aniquilamento. A razão proclama-lhe a perenidade de pensar mediante a presença ou não das funções cerebrais. Então é natural que o ser humano tenha dentro de si, né, como falou Jung, Gustavo Jung, ele fala que o animal, o ser humano é um animal eminentemente religioso. Então, esse lado íntimo, né, dessa busca, dessa religiosidade, independente de termos uma religião ou até não termos, né, isso faz parte do ser humano, essa repulsão à ideia do nada, né? Então, como ela diz, a razão proclama-lhe a perenidade de pensar mediante a presença ou não das funções cerebrais. Então, mesmo não tendo mais o corpo físico, é repugnante, causa repulsa ao homem pensar em deixar de existir. Passada a atual crise pandêmica, continua então a Joana de Ângeles, passada a atual crise pandêmica, os valores, indubitavelmente, serão outros. E a sobrevivência das massas se dará em gloriosos campos de fraternidade e auxílio recíproco. Vamos até ler novamente, porque muitas coisas nós não alcançamos, né, a profundidade. Mas tudo que é dito tem uma razão de ser, mesmo que não estejamos percebendo. Passada a atual crise pandêmica, e evidentemente que a crise pandêmica é a pandemia propriamente dita, né? E os seus desdobramentos, né? Os desdobramentos da crise pandêmica. Então, passada a atual crise pandêmica, os valores indubitavelmente serão outros. E a sobrevivência das massas se dará em gloriosos campos de fraternidade e auxílio recíprocos. Então, aqui fica muito claro que será exigido da humanidade a fraternidade para a sobrevivência das massas. A sobrevivência das massas se dará em gloriosos campos de fraternidade e auxílio recíproco. Então, é importante que entendamos que tudo que vivemos tem uma finalidade, um aprendizado. E Jesus, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, né, aguarda o resultado abençoado de todos esses momentos, desses ais, né, desse ranger de dentes, dos toques das trombetas, seja o que for. O que é visado é o resultado de tudo isso. E o resultado de tudo isso não pode ser outro senão a fraternidade entre os povos, a fraternidade entre todos. Então, repetindo, a sobrevivência das massas se dará em gloriosos campos de fraternidade e auxílio recíproco. Nesse período, continua ela, nesse período de fragmentação social
e de cada qual por si mesmo, na alucinada busca do prazer a qualquer custo, a alegria e a revolta andam juntas, de acordo com os ventos que a conduzem. Passa-se do prazer à violência por qualquer motivo, e até mesmo quando este não existe, por interpretação precipitada de algum gesto ou expressão. O respeito pelo direito do outro, o dever de ser aquele quem proporciona a bênção, a satisfação de ser útil, cederam lugar ao aproveitar a oportunidade para desfrutar, possuir mesmo que desonestamente e até por meios escusos e danosos. Então, possuir, não importa de que forma, né? Até por meios desonestos, escusos e danosos. Deste modo, é muito fácil passar do entusiasmo de um empreendimento ou de um plano ao desencanto. Então, deste modo, é muito fácil passar do entusiasmo de um empreendimento ou de um plano ao desencanto, porque se espera mais do outro, do parceiro, do que da própria capacidade de oferecer. Espera-se muito mais do outro do que da própria capacidade íntima de cada um de nós de oferecer. Então é claro que caminhar ali de um entusiasmo para um desencanto é fácil. Não te decepciones, vamos ver agora o que ela vai nos orientar diante desse quadro que ela relatou. Não te decepciones com os fatos e pessoas dos quais esperavas muito, na expectativa de diferentes ações e reações. Afligidos por distúrbios íntimos, nesse momento de vanglórias, astúcia e deslealdade, também o amor floresce em incontáveis existências que constituem os biótipos do porvir. Eles já estão chegando, os mensageiros do Evangelho. Estão chegando, ou seja, estão entre nós, né? Estão chegando os mensageiros, sem alarde e com abnegação, chamando a atenção pela grandeza dos seus sentimentos, os ideais de grande envergadura que contrastam com as ocorrências nefárias dos enfermos espirituais. Empunham a alma do bem ao invés da arma de agressão. Possuem espírito de persuasão e são nobres, sob quaisquer aspectos considerados. Desde a infância, demonstram ser diferentes na estrutura moral e psíquica, optando por valores que os aturdidos agridem, mas que são as bases da harmonia interior e da existência feliz. Outros parecem vencidos ou fora desta realidade de desperdício e de ultrajes. No entanto, estão despertos para realidades mais significativas, com as quais se identificam e lutam pela sua implantação. Assim, continua, ela nos diz, continua aspirando pelo melhor. E, se por acaso a resposta da vida é negativa, tem paciência, porque ainda não é este o momento do êxito. Ainda faltam ser expungidos muitos venenos que permanecem nas mentes e sentimentos de ódio, derivado do orgulho ferido, que a dor não alcançou, mas que não será evitado. O tempo é um grande amigo da verdade. Tudo que não se consegue em um momento, quando menos se espera, acontece. Crê sinceramente na vitória do amor, esse hálito de vida que a tudo sustenta, e dá-lhe ocasião para que conquiste a área perversa que o aguarda. Assim, busca a tua alma no labirinto do teu corpo, e sonha que virão os dias que anelas e as pessoas que concebes nos seus dignificantes programas traçados pelo alto. Neste momento, evita a contaminação do mal.
dos céticos e cínicos que desdenham a vida e temem a morte, de que não escaparão, satisfazendo-se com as conquistas que te pertencem. Como pensas e ages em favor da asepsia do corpo, não postergues a de natureza psicológica, cuidando além do visível e preparando-te para alcançar as estrelas além da tua visão. Desde que te enganaste em relação ao que está acontecendo, muitos existem que te estão utilizando como paradigma e não tens o direito de decepcioná-los também. Na tua condição de modelo, deves permanecer irretocável quando outros já não o consigam. Os que te amam e confiam esperam alcançar-te enquanto laboras por unir-te a Jesus. Mudanças físicas, emocionais, sociais e, sobretudo, morais estão acontecendo e a ti cabe a tarefa de adaptar-te como os teus ancestrais em os novos tempos da industrialização. O ser humano tem realizado incomparáveis conquistas, caminhando agora para a iluminação interior. Olha em tua volta com lentes que apresentem as paisagens abençoadas que estão sendo organizadas para o futuro. Pense em Jesus e seu amor, recordando que ele afirmou: antes que vós fosseis, eu já era, equivalendo a assinalar que tudo isso ele sabia que iria acontecer. No entanto, não desanimou, não se frustrou e continua ajudando-nos até hoje. Que fiquemos em paz.